Então, TT, existe uma possibilidade grande do Coritiba ter uma reformulação no elenco visando a temporada de 2025. Inclusive a gente fez essa enquete aqui no começo dessa semana no Bate Pronto Paraná, se o Coritiba ainda deveria continuar gastando as suas forças pensando no acesso ou já pensar na reformulação. Foi unanimidade da torcida Coxa Branca dizendo que o caminho agora era a reformulação. Qual a importância dessa, mesmo faltando aí 4 rodadas apenas da Série B para o Coritiba cumprir tabela, qual a importância dessa reformulação começar agora, Janaína Castilho? Não esperar para dezembro, férias e tal, para esse desenho já começar a acontecer. Porque eu acho que o planejamento ele tem que acontecer com uma certa antecedência, né? Até para que o Coritiba não faça negócios que não funcionem novamente, né? Porque esse ano realmente foi muito frustrante. Você vê o Coritiba investindo em David da Hora, até que o Scarione falou que acabou nem tendo sequência, muitas oportunidades, às vezes que entrou não conseguiu dar o retorno esperado. Foi um baita investimento, né? 4 milhões por 50%, quer dizer, você pode destinar valores expressivos assim para você trazer jogadores com mais qualidade, que consigam entregar mais dentro de campo e para suprir justamente essas perdas que naturalmente o Coritiba vai ter. Vai ser muito difícil você segurar o Lucas Ronier. É o momento dele, né? O Coritiba certamente vai conseguir uma boa negociação no jogador. Eu acho que ele deveria permanecer no clube pela importância que tem, pela evolução que teve, né? Principalmente aí nesse segundo semestre, junto com o setor ofensivo. É um Coritiba que hoje a gente olha no papel e você fala, poxa, é um time que é competitivo para uma Série B. Se ele começasse a temporada dessa maneira, eu acho que o Coritiba, logicamente, com alguns reforços, o Coritiba não tem hoje um substituto para o Natanael, que também é um jogador que acredito que está encerrando um ciclo no Coritiba. O Coritiba vai precisar se reforçar na lateral. É um Coritiba que tem capacidade para brigar por algo melhor no campeonato e não ficar na situação que está, né? Eu acho que o Coritiba está pagando pelo que fez de errado lá no início. E esse início foi o quê? Um planejamento que não funcionou, né? O Coritiba acabou investindo de maneira errada, vendeu jogadores e acabou trazendo jogadores que não estão sendo nem utilizados. E uma coisa que me deixa incomodado é a mensagem do Bruno Rodrigues. Mas vejam bem, se a SAF vende o Ronier por 12 milhões de dólares, já tem o orçamento para a Série B de 2025 e ainda sobra para outro ano. Após isso, vende o Morisco e já tem o orçamento para a Série B de 2026. Fácil, né? E realmente é um problema porque o Coritiba hoje ele tem um orçamento fixo, né? Em Série B de 50 milhões, que poderia ser maior caso a empresa quisesse. E esse ano não foi o que aconteceu. Esse ano o Coritiba compra alguns jogadores, né? David da Hora e Matheus Bianchi, lembramos, né? 2 milhões de Rodrigo reais. Gelado também, Dalk. Rodrigo Gelado foi comprado também, né? Verdade. São os 3 jogadores. O Coritiba pagou 2 milhões no Matheus Bianchi. Gelado. 2,1 em 70% do Gelado e 4 em 50% do David da Hora. Milhões. Os outros 42, em teoria de aporte, é já contado, né? Salário, despesas num geral do departamento de futebol, né? Não é, temos 50 milhões para investir em contratações. Não é isso. Temos 50 milhões para gastar no futebol. E isso conta salários. O Coritiba tem a segunda maior folha salarial da Série B. Talvez até tenha extrapolado esse teto de 50 milhões. Uhum. Acho que foi até mais. Só que a falta de planejamento, as mudanças recorrentes de treinadores, a falta de investimento em elenco, de fato, o Coritiba ficou por muito tempo desequilibrado. E vai ser muito difícil você fazer uma janela de meio de ano muito boa. E esse ano foi, tá? Esse ano, pasmem, foi uma janela de meio de ano boa. Que o Coritiba engata pelo menos 3 titulares. Zé Gabriel no início, Josué e Brumado. Demorou, mas veio. Demorou, né? Parecia mas que encaixou. Não ia vir ninguém, né? Mas encaixou. Então, assim, acho que tem prioridades pro ano que vem. A minha prioridade muito firme é você renovar com o Friso. É você manter Bruno Melo, né? E tentar segurar um pouco mais o Ronier. A gente tem aqui as participações da galera. Tem o Eduardo, CFC 85. Se vender o Ronier pro mercado brasileiro, eu largo mão. O Rogério até trouxe a informação essa semana que a multa pro Ronier sair para um clube brasileiro é extremamente alta. Repete pra gente, Rogério, por favor.
A multa do Ronier pro futebol brasileiro gira em torno de 60 milhões de euros. Então, assim, pela multa é praticamente impossível, né? Ninguém imagina que qualquer clube do futebol nacional iria pagar a multa do jogador. Alguns clubes já fizeram consultas em relação ao Lucas Ronier, clubes como o Internacional de Porto Alegre, o Cruzeiro e o Palmeiras, que até teve ali um interesse um pouco mais intenso nesse jogador. Palmeiras que ainda não desistiu do Ronier, mas a tendência é que ele seja vendido pro futebol europeu. E aí ele já está no radar de mais de um clube do futebol inglês e também de um clube do futebol português. Então existem interessados no futebol do Ronier na Europa. E a tendência é que realmente ele seja vendido para o exterior, apesar de, nesse momento, não existir nenhuma proposta oficial em relação ao jogador, TT. E tem a participação do Alexandre Costa, dizendo, saindo o Ronier e o Sebas, como noticiado, mais o Friso que vem sendo sondado, já enfraquece o time titular pra caramba. Vão ter que contratar muito, mas muito bem, se a intenção for subir no ano que vem. Enfraquece com toda certeza, mas é meio difícil você na Série B, ficando mais um ano, segurar jogadores assim que estão... Tudo bem, hoje o Curitiba tem mais dinheiro para oferecer, mas é questão de projeto esportivo também. O Ronier, com toda certeza, ele quer ir para a Europa. Eu acho que ele poderia ficar um ano a mais. Quer repetir o que aconteceu com o Igor Paixão, por exemplo. Com certeza, né? Eu acho que ele poderia ficar um ano a mais. O Igor Paixão ainda demorou um pouco mais, né? Porque o Igor sobe lá em 2018, 2019, vai para o Londrina em 2020 emprestado, volta para jogar. Madurece muito. 2021 ele é o craque do time na Série B do Campeonato Brasileiro, e em 22 ele arrebenta no início do ano. E ele é vendido no meio de ano, né? No começo da janela internacional. Então, assim, acho que o Ronier poderia esperar um pouquinho mais para ir, para ser muito sincero. Não acho que vai ser um investimento tão alto de algum time europeu no final do ano, porque é a janela de meio de ano deles, né? E meio de temporada no caso. Então acho que a situação pode ser que o Ronier fique pelo menos até junho, julho, quem sabe, do ano que vem.